nesta manhã, no nome de Jesus, nós vamos falar sobre o nosso futuro, sobre o meu futuro e sobre o teu futuro, que é a vida eterna. Amém? Sentadinho mesmo aí, do jeito que você está. Vai lá em Romanos 3, 23. A primeira coisa que a gente precisa aprender. Primeira coisa que todo mundo precisa aprender. Que a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. A vida eterna é a vida sem fim, não limitada mais pelo tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que crê nele como seu Salvador. A grande esperança de todo cristão é a ressurreição para a vida eterna. Lá no Paquistão tinha um menino. Ele estava entre a vida e a morte. E aí eles me ligaram, Daldershan, o nome dele. Pastor, ele vai morrer. O médico falou que ele não tem mais condição. A família toda muçulmana. Mas ele pediu a oração do pastor Nelson. Aí eu orei por ele e eu falei: você não vai morrer agora. Ele aceitou Jesus, ele confessou com a boca dele Jesus Cristo. Ele viveu mais 6 meses. Um dia antes de morrer, ele chamou a Aroge e falou assim: manda uma mensagem para o pastor Nelson, porque eu tive uma visão. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vi a vida eterna. E passou 2 dias, ele faleceu. Irmãos, a vida eterna é uma realidade. Nós todos somos destituídos da glória de Deus. Vamos agora em Romanos 6, 23. A palavra diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Mas quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso único e legítimo Salvador, nós temos a vida eterna com Cristo. Por isso que a vida eterna você vai viver com Cristo, lá no céu. Lá não tem dor, lá não tem tristeza, lá não tem muitas coisas que nós vivemos aqui na terra. Então eu vou falar hoje, primeira coisa, qual o caminho para a vida eterna? Porque Deus te criou para viver para a vida eterna. Olha só lá no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Olha que tremenda essa mensagem. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, tudo tem um tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Quando Deus te criou, quando Deus me criou e Ele te criou com um anseio para a eternidade. Você não foi criado, não foi criada, com essa beleza toda que você tem, para apenas viver a vida aqui na terra e depois acabar. Não, mas você também não foi criado para reencarnar e voltar numa outra vida. Não, você foi criado para viver uma vida aqui na terra e depois viver a eternidade com Jesus. Mas a Bíblia diz que o homem não compreendeu. Não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Por que que o homem não consegue compreender o que Deus fez? Porque muitos homens não querem saber do plano de Deus. Eles querem mudar a história. Alguns querem mudar a Bíblia.
querem atualizar a palavra de Deus. E não existe isso, irmãos. Ontem eu assisti a coroação de King Charles. God save King Charles. O que eu achei lindo? O mundo inteiro assistiu uma pregação. Isaías 61. O mundo inteiro teve que ver o rei Charles colocando a mão sobre a palavra de Deus. O rei Charles, ele pode ter defeito, ele pode ter problemas, ele pode ter o que for, você também tem, eu também tenho. Mas ele se dobrou diante da palavra de Deus. King Charles III. Foi transmitido para o mundo inteiro. Porque a palavra de Deus é eterna. Vai passar King Charles. Vai chegar outro rei. Bíblia. Porque o juramento é feito sobre a palavra de Deus. Isso é para você entender que a vida eterna é para mim e para você. E a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira, está lá em João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus amou o mundo, Deus tanto amou o mundo, então presta atenção. Deus amou o mundo e Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não adianta você falar em nome de Deus. Eu vou repetir de novo para você entender. A gente fala, porque a gente já está acostumado com isso. Porque Deus aqui, Deus dali, Deus... A Bíblia diz para não falar o nome de Deus em vão, mas a gente é mal acostumado. O nome que tem que estar sobre todo nome é o nome de Jesus. Presta atenção. Toda autoridade no céu, na terra e debaixo da terra é dada a Jesus Cristo, mais ninguém. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. Então, o Espírito Santo que está na terra, ele corrige as nossas orações. Porque nem orar eu sei, nem você sabe, nós não sabemos. Porque lá no livro de Eclesiastes diz que nós não entendemos o que Deus fez por nós. Então o Espírito Santo vem e corrige a nossa oração. Toda vez que você fala em nome de Deus, o Espírito Santo vem, olha o teu coração e fala, ele está querendo falar o nome de Jesus, não o nome de Deus. Quando você tem Jesus. Se você não quer Jesus, você não quer o Pai. Não tem como você falar com o Pai se você não falar com Jesus, porque a autoridade é de Jesus Cristo. Entendeu? A autoridade toda é de Jesus Cristo. Então muitos perdem totalmente a visão espiritual, porque, se Deus, não sei o que, Deus, irmão, Deus não está nem aí com você mais. Porque Ele já deu autoridade para Jesus. Mas nós temos a mania de falar em nome de Deus, porque é a nossa mania. Tem louvores, não tem problema. Porque o Espírito Santo vem e fala assim, olha, Ele está falando no nome do Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma aliança, 3 em 1. Nós usamos o nome do Pai, mas o Pai já deu autoridade para Jesus. E você não chega no Pai se não for pelo Filho. É impossível. Porque eu estou falando? Não, porque a Bíblia fala. Então, qual é o caminho e quem pode ter a vida eterna? Não importa quem você é e não importa o que você fez. Jesus oferece a salvação. Você tem que se arrepender e crer que Jesus é o seu Salvador. Presta atenção. Vou te contar uma história de um pastor lá na França. Um cara muito rico. Ele ouviu a pregação e ele falou para o pastor, eu quero aceitar Jesus quietinho no meu canto. Ele falou, não. Por que não? Porque você tem que confessar com a tua boca que Jesus é o Salvador. Não estou nem aí com a tua riqueza, nem para o teu poder. Porque Jesus, que é Jesus, se batizou na frente de todo mundo.
Quem é você para achar que você... Aí o empresário multimilionário falou, eita. Toda a comunidade tem que saber que você se curvou a Jesus. Mas toda a comunidade tem que saber que você é filho de Deus. Porque você é um testemunho vivo para o povo. Então vamos lá, para você entender. Romanos 10, 9 e 10. Presta atenção nessa palavra que é tremenda. A palavra diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí você tem a entrada na vida eterna. Abre a porta da vida eterna. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: olha, eu quero você no meu reino. E de graça. Mas você vai confessar. O que é mais difícil? Presta atenção. Pergunta para o irmão do lado: o que é mais difícil? Confessar com a boca ou morrer na cruz? O que você prefere? Você quer que eu prepare uma cruzinha para você morrer nela? Ou você prefere falar com a tua boca: Jesus, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu me rendo a ti, Jesus, porque todas as coisas estão para ti, para a tua honra e para a tua glória. Morrer na cruz é difícil, igreja. Então vamos lá em João 6:40. Mariana. Sensacional. Olha essa palavra, Rosana Garófalo. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que você olhe para o Filho e creia no Filho. E aí você vai ter a vida eterna. Crer em Jesus significa rejeitar a vida de pecado, pedir perdão a Deus, dedicar sua vida a Ele, acreditar que Jesus perdoou dos pecados. Aí quando isso acontece, Deus te dá uma vida indestrutível, uma nova vida. A tua vida está na mão de Deus. Você não morre no dia errado. Você vai morrer no dia certinho que Deus programou. Porque você entregou a tua vida para Jesus. Ele tem o controle da tua vida, o domínio. Nada acontece na tua vida sem a vontade de Deus. E o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E quando o Espírito Santo mora dentro de você, você tem uma garantia: a vida eterna. A vida eterna, nunca se sabe o dia e a hora. Mas você sabe que você tem a vida eterna. Você tem que ter consciência e certeza que você vai morar no céu. E lá no céu, você vai encontrar pessoas. Lá no céu você vai ter consciência. Você vai conhecer quem foi para o céu. Você vai abraçar quem foi para o céu. Você não precisa mais ter medo da morte. Porque um dia você vai ter lá no céu um novo corpo, um corpo celeste. Não vai haver mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. E vamos morar na presença de Deus com a alegria da eternidade. Então vamos lá. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 51, 52. Aqui eu quero que você entenda, porque tem uma tradução aí, quando fala dormir, não significa que você vai ficar dormindo. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Eu vou falar sobre isso. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Presta atenção. Quando é que Jesus volta? Quando você morre.
As pessoas ficam esperando Jesus voltar. Jesus não volta nunca. Você morreu, Jesus voltou para você. Imediatamente há a direção. Se você vai para o céu, vida eterna no céu, ou se você não vai para o céu, vida eterna do outro lado. E não estou aqui para falar do outro lado, estou aqui para falar do céu. E nós vamos tudo para o céu. Então o que acontece? Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde é o paraíso? O céu. O rico e Lázaro. Quem é que foi para o céu? O Lázaro. E ele falava, olha, avisa meus primos, meus irmãos, minha família, para não... Os ricos falavam, para não vir para cá. Porque ele estava na perdição eterna. Ele tinha consciência daquilo. E Deus falou, há um grande abismo entre você e eles. Então quem está lá, largado lá no buraco, ele sabe que ali não é bom e ele não quer que ninguém vá para lá. Mas você vai para o céu. Chega no céu. Primeira coisa, o teu nome muda. Recebe uma pedrinha branca, novo nome. Você dá uma olhadinha, opa, esse nome é bom. Só que aí lá vem o tio Chiquinho. Ô tio Chiquinho! Glória! O senhor está aqui, tio Chiquinho, aleluia. Você vai ter consciência dos teus parentes que estão no céu, teus amigos. Porque lá no céu é alegria, mas você não vai se lembrar daquele que não foi para lá. Porque não pode ter tristeza. E é uma coisa imediata, irmãos. Você sai daqui e já é transportado para o reino de Deus. Ainda hoje estarás comigo. Ainda hoje estarás com Jesus no paraíso. Você não vai ficar dormindo aí. Porque a Bíblia diz que o corpo, a matéria fica na terra. Nós somos pó. O pó fica aqui. O espírito do bom e do mal volta para Deus. Porque todo o espírito é de Deus. A alma é a que é disputada. A alma ou vai para o céu ou vai para o outro lugar. Então, entenda uma coisa. A vida eterna, ela tem dois caminhos. O que eu estou falando aqui é a vida eterna com Jesus. A vida eterna com Jesus. Você vai continuar possuindo uma identidade própria. Vamos lá em Lucas 24, 30 a 32. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje é Santa Ceia, não é? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, o caminho de Emaús. Os caras estavam andando e Jesus com eles. Pra você entender que você não reencarna, você volta na mesma consciência. E eles estavam falando, poxa, você não ouviu falar de Jesus? E Jesus foi lá e conversou com eles, e era o mesmo corpo, era o próprio Jesus, era o Rei da glória, o Senhor dos senhores, que passeava aqui, depois que ele foi para o céu, ele voltou para testemunhar aos irmãos que estavam aqui, que era ele. E aí, um olhou para o outro e falou, mas é Jesus. E quem foi aquele que falou, só quero ver a mão? Tomé, eu só creio se eu ver a mãozinha dele furada. Aí Jesus falou, toca aqui, Tomé. E Tomé pôs a mão e falou, meu Deus, é ele mesmo.
E ele fala, mais bem-aventurado é aquele que creu sem ver. Ele foi para a eternidade e voltou. Por que ele fez isso? Para mostrar na palavra para mim e para você que é real. A marca dos pregos, ele mostrou. Mas tiveram aqueles que creram sem ver a marca. Ou seja, existe a consciência. Jesus, ele tem o poder. Nós teremos um aspecto físico. Vamos lá em 1 Coríntios 15, 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Você não tem a tua imagem terrena? Olha para o irmão do teu lado e fala assim, nossa, a sua imagem terrena. Só que lá no céu você vai ser bem mais bonito, fala para ele. Porque você vai ter a imagem celestial. Está entendendo isso? Vida eterna, muda tudo. Tudo muda. Vamos lá agora em Mateus 22, 30. Agora, irmãos, o que o Caio e a Mayara acabaram de falar? Gente, nós casamos, coisa mais linda, casamos. Nem sonhei com aquele casamento. Lá no céu, filho, não vai ter negócio de casamento. Acabou, misericórdia. A pastora, é brincadeira, viu, pastora? Ó, o que diz a palavra? Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Lá vem a Rosana, toda bonita. Robertão, olha. Lembra do Roberto falou aqui, domingo passado? Aí o anjo fala assim, Robertão, para de graça. Aqui não tem casamento. Lá vem a pastora Lu, pastor, olha, não tem casamento não. Então lá, nós vamos ter o quê? Como anjos do céu. Irmãos, que coisa mais linda essa palavra. Lá no céu, nós seremos como anjos. Por isso que não é fácil entrar lá. Eu vejo na televisão esses artistas falando, morreu, vai para o céu. A gente luta, irmãos, faz a pregação, ora, conhece a palavra, você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, deixa eu entrar pela portinha estreita. Aí o cara não, morreu, já vai para o céu. Parece que assim, imediato. Não é, irmãos. Para entrar no céu, nós temos que fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Aceitar Jesus como Salvador, confessar Jesus como nosso Salvador, crer no nosso coração. A gente tem que entender que nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Por quê? Por que você sai domingo de manhã e vem para a igreja? Porque você sabe que aqui você vai encontrar a paz, você vai encontrar a palavra. Qual é o nosso prêmio? A entrada no céu. A vida eterna. Então eu quero agora te falar uma coisa. Nós já vamos daqui a pouco para a ministração da Santa Ceia. 1 Coríntios 2,9. Rapidinho, algumas mensagens aqui. Primeiro Coríntios 2,9. Rapidinho, não tem problema. Pode ficar tranquila, Mariana, nós temos... Amanhã é feriado. Não se preocupe. Glória a Deus. Eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim, 1 Coríntios 2,9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente alguma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Você aceita Jesus como Salvador, você confessa com a tua boca, aí você entra nesse versículo aqui.
nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Presta atenção. Presta atenção. O que Deus procura da minha vida e da tua vida é se você ama Ele. Deus preparou para aqueles que o amam. Não se preocupe se Ele te ama. Cuidado, porque às vezes alguém fala para você, Jesus te ama, e não é bem isso. O que Jesus quer saber é se o Nelson, é se você ama Ele. Porque há um conforto gospel de sair por aí falando, Jesus te ama. Você não tem autoridade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não diz que Deus ama o mundo. Presta atenção, muita gente não sabe nem ler. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, da mesma maneira, em João 3, 36, 20 versículos para frente, diz que aquele que não aceitar Jesus como Salvador tem a ira de Deus. Então, a primeira coisa, você ama Deus. Então, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para você lá no céu. Você não sabe, porque muitos usam esse versículo para a terra, mas esse versículo não é para a terra, é para o céu, é para a eternidade. Então pessoas falam assim, a tua vida vai mudar, nem o olho viu, nem o olho, não, tudo errado, isso é para o céu, não é para a terra. Segunda coisa que eu quero que você lembre, rapidinho, gente. Filipenses 3:20. Ei, Mariana, é hoje, hein? Você tem um passaporte brasileiro, passaporte libanês, um passaporte americano, inglês. Mas o seu passaporte é do céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O teu passaporte na terra vai durar, se durar muito, 90, 100 anos, mas lá no céu é eterno. Quando você diz, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, eu Te amo, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. Nós louvamos o hino juntamente com o Tiago Rosa, falando, eu quero fazer a obra. Louvar é gostoso, irmão, mas na hora que Deus fala, vamos fazer. Aleluia. Fazer a obra? Vai para o ensaio do louvor, vai fazer a aula, a mentoria, vai se preparar para fazer a coisa bem feita. Não dá, não tenho tempo, não consigo. Para pensar, quantos minutos você usa de rede social por dia, por mês, e quantos minutos você lê a Bíblia? Melhor não entrar nesse assunto. A nossa cidadania está aqui, a tua cidadania está na palavra. Porém, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu acho que vocês não estão gostando dessa palavra. Vamos lá agora, rapidinho. Nós já vamos para a Santa Ceia. João 14, 2, 3. A tua casa, tua morada. Você vai morar onde? Lá no céu? Será que você vai ter uma casa no céu? Ou você vai ficar largado lá, Aninha? Pelo amor de Deus. Vamos lá. João 14, 2 a 3. Hoje a Mariana tem que ganhar um bônus extra. Tem problema, Mário. Fica tranquilo.
Olha, 2, coloca o 2, por favor. Olha só, gente. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-lhes lugar. O 3. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aonde Jesus vai estar, você também vai estar. Aplauda ele logo. Aleluia. Aleluia. Amém. Você crê mesmo? Você chega no céu. Primeiro, não vai ter mala. Já foi viajar aquele monte de mala? Meu Deus, mulher é uma maravilha. Não vai entrar secador de cabelo, irmão. Chapinha. Misericórdia. Você vai passar um final de semana na chácara. O homem pega uma cueca. Né? Uma chinela. Uma bermuda. A mulher, rapaz. Não, eu esqueci. Mas o problema é que quando chega lá, você reclama, né? Aí chega lá e você fala: ô, bem, você trouxe o remédio para dor de cabeça? Porque a gente não lembra de nada, né? Aí elas não, elas lembram de tudo. Então a gente também, eu estou brincando, mas elas são fera. Homens, aplauda essa mulherada aí, que elas merecem. Amém? Ó, lá no céu não vai ter mala. Você não vai entrar de mala lá. O Senhor já preparou um lugar para você. Como é que vai ser o lugar preparado por Deus para você? Depende do que você fez na terra. Depende do que você fez para Ele aqui na terra, vai ter o aposento do céu. Pastor Álvaro resolveu a pintura, foi o Espírito Santo só marcando. A Arvinho acordou hoje, foi lá, comprou a tinta, fez, pegou, está tudo aqui, ó. Marcão vem, traz, aí trouxe o pão, tá. Irmão, não fica devendo nada. A Rubinei veio aqui abrir a porta da igreja, tudo marcadinho. O Xandão pediu dinheiro para o pastor, aleluia. É tudo marcado, irmão, não perde nada. Então, lá no céu você vai ter uma casa, uma morada. Porque o Senhor já preparou o lugar. Amém? Glória. Vou lá. Minhas anotações extras aqui. Agora, vai encerrar. Apocalipse 22, 4 e 5. É o último livro da Bíblia. Apocalipse 22. Vamos ler primeiro Apocalipse 21, 4 e depois 22, 4 e 5. E na hora que seguir nós vamos para a ceia. Vamos lá, Apocalipse 21, 4. Ó, presta atenção. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que é a antiga ordem? Esse é o momento da terra. Lá no céu, não vai haver lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, porque você está numa nova fase da tua vida. Amém? Agora vamos lá, Apocalipse 22, que eu falei, 4 e 5. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A Bíblia diz que não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. A Bíblia diz que nós vamos louvar
Nós vamos adorar. Nós vamos chegar lá já adorando. Nós vamos chegar lá clamando pela presença dEle. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Lute. Lute com todas as suas forças para entrar no reino de Deus. Clame pela justiça de Deus e pela presença dEle. A vida eterna é real. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, Pai, nesta manhã, estamos aqui ministrando uma palavra referente à vida eterna, à salvação. Cada irmão que está aqui nesta manhã, possa compreender o Teu querer e a Tua vontade. Que possamos viver, meu Pai, nessa terra, buscando entrar na eternidade com Cristo Jesus. Nos dê a força, nos dê a graça e nos dê da Tua presença. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.